Atacante em São Paulo, Cruzeiro e Atlético Paranaense volta a ser sondado pelo Goiás visando a Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre esse jogador, quais são as suas principais características de jogo e se faz sentido ou não a procura da direção do Goiás por mais um jogador de grande área. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Em relação ao novo técnico do Verdão, ainda várias especulações, vou deixar também outros vídeos na tela final para vocês conferirem. Se inscreva também no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos por lá, que já está bem próximo, combinado? Amanhã teremos a estreia do Goiás no Campeonato Brasileiro e você pode fazer o seu palpite lá na Bet7, nossa parceira aqui do canal, com uma vitória do Goiás fora de casa diante do Atlético Paranaense, pagando R$ 5,50 a cada real apostado. Teremos aí também ótimas cotações para o empate a 3,82, também você podendo palpitar lá na Bet7. Outras partidas interessantes com boas cotações da mesma forma: Palmeiras e Cuiabá, com a vitória dos mandantes pagando 1,30, América Mineiro e Fluminense a um empate a 3,24, Botafogo e São Paulo também com um empate 3,17. Outros jogos interessantes mais tarde também no sabadão: Atlético Mineiro e Vasco, com a vitória do Atlético em casa 1,59, um empate 4,05 e uma vitória do Vasco fora 5,80. Hoje, na sexta-feira, já começa a Série B do Campeonato Brasileiro, jogos do futebol internacional e muito mais. Você pode palpitar lá na Bet7, uma casa de apostas muito segura, e você recebe inclusive 100% de bônus no valor do seu depósito até R$ 500. Vindo por esse QR Code que eu vou deixar aqui na tela passando, ou também no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre, novamente, uma sondagem, um interesse da direção do Goiás em contar com o atacante Guilherme Bissoli, 25 anos de idade, aquele mesmo ex-Avaí, onde fez muito bem a Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, somando no total 32 partidas com 14 gols marcados, sendo 9 dos seus gols de pênalti. Mesmo assim, foi um jogador importante na boa campanha, principalmente no primeiro turno do Avaí, acabou caindo na reta final e, consequentemente, sendo rebaixado. Essa informação a respeito de, novamente, o interesse ou a sondagem do maior do Centro-Oeste em contar com um jogador de 25 anos de idade foi trazida lá pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Muito obrigado a ele. Vou deixar aqui, inclusive, passando a informação. Abre aspas. O atacante Bissoli do Atlético Paranaense, antigo desejo do Goiás, voltou a ser sondado pela direção esmeraldina para a sequência da temporada. Artilheiro do Avaí em 2022, com 14 gols, ainda não atuou em 2023. O Goiás segue, o jogador segue o Goiás nas redes sociais, fecha aspas, Inclusive ele até curtiu um comentário meu, não, era de um torcedor, e aí depois eu acabei repostando isso, Eu também coloquei, se não me engano, alguma coisa em relação a isso em uma publicação dele no ano passado ainda, ao sair do Avaí, e ele sempre curtia, ali tweets de bem-vindo ao Goiás, enfim, assina com o Goiás, ou algo nesse sentido. E essa informação também lá do Vitor Pimenta, dele seguindo o maior do Centro-Oeste nas redes sociais. O Goiás e o Atlético Paranaense também têm uma boa relação de empréstimo de jogadores. Vale lembrar que no elenco atual, são dois, tanto o zagueiro Lucas Alter e também o zagueirão Edu. Aceitou o empréstimo também no começo do ano daquele volante Christian. Ele acabou sendo negociado com o Bahia, depois voltou no Atlético Paranaense. Amanhã, inclusive, deve até ser titular contra o Goiás na Arena da Baixada, porém essa boa relação entre as duas diretorias pode ser que saia negócio. A questão é que o Goiás já conta com vários centroavantes para o seu elenco, Eu imagino ali tanto com o Nicolas e também o Matheus Peixoto, todos eles estando bem fisicamente, não vejo com muita necessidade da procura de um outro jogador de grande área. Beleza que o Guilherme Bissoli, ele é um jogador mais ágil, mais rápido, mais baixo também, tem 1,75 m de altura, pode jogar como um segundo atacante, porém não vejo ele com essa característica, por exemplo, de um ponta esquerda, um ponta direita. Ele pode até cair ali, por exemplo, em um contra-ataque, ajudar, por exemplo, em uma saída de bola ou algo nesse sentido. Porém, as suas movimentações na Série A do ano passado, principalmente dentro da grande área, um cara que sabe se posicionar bem, tem boas finalizações de longa distância, batendo de primeira, então não é, por exemplo, um ponta direita, um cara de velocidade, de explosão, que na minha visão, nessa parte ofensiva, é onde o Goiás de fato precisa se reforçar para o início do Campeonato Brasileiro. Outros jogadores dentro do atual elenco, além do Nicolas e do próprio Matheus Peixoto, o Gabriel Novaes também pode fazer essa função semelhante do Guilherme Bissoli, um jogador de centroavante com maior mobilidade. Então, esse desejo já da diretoria do Goiás na virada do ano, tinha muito essa dúvida, ou o Matheus Peixoto ou o Guilherme Bissoli. Com o aval do técnico Guto Ferreira, acabou que o Matheus Peixoto levou a melhor
nessa disputa. E também uma outra questão, no final do ano passado, o Bissoli muito bem avaliado pelo mercado, valorizado também por conta da sua boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. O Furacão só topava liberar o jogador mediante, por exemplo, uma compensação financeira, uma venda definitiva do atleta que tem contrato até dezembro agora de 2023. Essa proposta não apareceu aqui no Brasil. O Vasco, né, até teve algumas conversas mais adiantadas, porém o técnico Maurício Barbieri não aprovou a sua chegada no Cruz Maltino e ele ficou lá encostado no Atlético Paranaense também, sem atuar nessa atual temporada. E agora com essa contratação, tanto do Matheus Peixoto, já estreando muito bem, fazendo bons jogos nas últimas atuações pelo Goiás, o Gabriel Novaes, que já está muito próximo de retornar, tem o Luiz Felipe também, né, aquele centroavante que veio do Atlético Mineiro, já estando 100% fisicamente, o Lucas Emanuel, o Brenner Culano volta só no final da temporada, então vejo principalmente essa prioridade pelas beiradas, nas pontas. Acho que de camisa 9, de referência dentro da grande área, já dá para começar tranquilamente a primeira divisão. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também. E outro ponto também, porque a gente não conhece como que o Emerson Ávila gostaria de escalar esse time. Vai saber que, por exemplo, a definição da direção do Goiás é de fato continuar com ele, com o treinador, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro. E, por exemplo, o Guilherme Bissoli, ele poderia tranquilamente jogar com com outro jogador ao seu lado, desde que ele seja, por exemplo, um centroavante. O Guilherme Bissoli, ele pode fazer tranquilamente essa função como um segundo atacante. É um jogador que se movimenta bastante. Vou deixar inclusive o seu mapa de movimentação, né, na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde ele foi um dos artilheiros da competição, marcando 14 gols, principalmente ele na saída de jogo, né, pelas beiradas, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. Mesmo não sendo aquele centroavante fortão de grande área, ele tem um posicionamento muito bom, marca alguns gols de cabeça, de perna direita, perna esquerda, sempre atento ali também aos rebotes dentro da grande área, e mesmo não tendo um ataque muito poderoso, no caso do Avaí do ano passado, era muito colocado no William Potts, que ele dava aquela corrida louca até a linha de fundo, sofria um pênalti e o Bissoli marcava seus gols. E também posicionando alguma outra bola cruzada dentro da grande área, alguns chutes de longa distância, batendo, por exemplo, de fora da área, marcou um golaço contra o Atlético no Antônio Ascioli também, chutando colocado. Então é um jogador que tem sim bons recursos técnicos, porém nessa visão onde o Goiás não tem muita grana, não pode ficar tendo 3, 4 jogadores bons, né? Eu acho que o Matheus Peixoto, o Nicolas, o Bissoli, o Gabriel Novaes são sim jogadores legais para o patamar do Goiás em uma Série A de Campeonato Brasileiro. Porém você não pode pensar apenas em uma posição. Então acho que não faz muito sentido, por exemplo, a sua chegada nesse momento, a não ser que a gente tem alguma reviravolta, né? A janela de transferências que só se encerra no próximo dia 20 de abril. Vai saber se o Nicolas deixar o Goiás, não sei, o Gabriel Novaes, algo nesse sentido, porém não vejo com muita necessidade dessa contratação. Tem o Pedrinho também, né, que na disputa da Copinha fez essa função como um camisa 9, um falso 9, um jogador ali mais centralizado. Vamos ver sobre esse seu retorno no elenco principal. Para falar aqui um pouco mais sobre a carreira do Bissoli, né, ele tem esse contrato no Atlético Paranaense até o final dessa atual temporada, revelado nas categorias de base do São Paulo, onde estreou no elenco principal ainda lá no ano de 2017. Mais 2 atuações em 2018, passou por uma equipe do futebol paraguaio, né? Não entendi essa questão, acho que era mais por conta de contrato, algo nesse sentido, e de fato foi ter uma boa temporada aqui no Brasil em 2020 pelo próprio Atlético Paranaense. Foram 31 partidas naquele ano, com 9 gols marcados e 2 assistências. Era um jogador que revezava entre titular e reserva, porém fez sim uma boa disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. 2021 foi repassado ao Cruzeiro em apenas 11 atuações, marcou um gol e também deu uma assistência, até que assisti a alguns jogos dele naquele ano, achava um jogador interessante, também de maior mobilidade, porém não se adaptou em algumas partidas também da Série A do Brasileirão. Retornou ao Atlético Paranaense, onde fez uma boa reta final de temporada ali no Furacão também. Em 2021, né, foram 28 partidas com 7 gols marcados e uma assistência. No ano passado, 6 jogos pelo Atlético no Campeonato Estadual, uma assistência, e aí sim no Campeonato Brasileiro, né, 32 atuações pelo Avaí, titular absoluto em 29 dessas 32 rodadas, com 14 bolas na rede. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda ou não com essa sondagem, esse interesse novamente da direção do Goiás em contar com o Guilherme Bissoli e esses outros vários bons jogadores, pelo menos na minha avaliação, dentro do patamar financeiro hoje do Goiás, né, tendo aí vários bons atletas nessa referência de camisa 9, acho que a maior necessidade é principalmente de um ponta direita. Se conseguir trazer até 2, um ponta direita e um ponta esquerda para brigar, né, em condição ali de ser titular, acho que seria o ideal nesse momento pré-Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube
do Goiás. Vou deixar aqui na tela final o vídeo falando sobre o interesse do técnico do Anápolis, um cara analisado, né, pela direção do Goiás. O que eu penso, né, a respeito desse assunto. O nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição, e o link da Bet7 para você fazer a sua aposta no jogo do Goiás contra o Atlético Paranaense amanhã. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!